do que vem aí na quarta-feira? Eu, como treinador, eu quero que seja um amasso os 90 minutos. Meu sonho seria ideal. Que o time não sofresse nenhum chute no gol e que desse 20 chutes no gol e que goleasse todo o jogo. Esse seria meu sonho, mas isso não existe no futebol. Felipe, não existe mesmo, né? Mas esse primeiro tempo ficou pertinho do ideal, hein? O Flamengo amassou o Inter desde o primeiro minuto. Jogou bem o toque de cabeça! Aos 6, já fez 1-0. Pedro, letal como sempre, aproveitando o toque esperto do Varela. Do jeito que a bola chegou, firme, forte, bateu o Pedro. Vence o goleiro Antony. E a avalanche rubro-negra seguiu. Tira do marcador, rola mais atrás, entrada da grande área para Saul. O segundo gol era só questão de tempo. O Inter jogou a bola na área, a zaga tirou e ela caiu no pé do Arrascaeta. Ele só precisou de 2 toques para botar o Samuel Lino para correr. Lino arrastou a marcação, esperou o Arrasca chegar. E aí foi só mais um toque para achar o Pedro. Arrascaeta encontra Pedro na área. E lá dentro, o Flamengo é mortal. Um contra-ataque perfeito, com a assinatura do camisa 10. E o carimbo do camisa 9. 2-0 Flamengo dentro do Beira-Rio aos 12 minutos. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente. Diferente dos outros jogos, acho que a gente conseguiu concluir mais em finalização as jogadas que a gente criava no ataque. O terceiro quase saiu nesse lance acrobático do Léo Pereira. Léo Pereira girou na trave! Verdade que era o Inter reserva. De olho no jogo de quarta-feira, de novo contra o Flamengo pela Libertadores. Mas o Felipe Luiz não quis nem saber. Depois do baile do primeiro tempo, o Flamengo continuou em cima no segundo. A Arrascaeta ficou pertinho de deixar o dele. Mas se não teve gol, teve mais assistência. Plata ampliou a vantagem para 3-0. Plata dominou, bateu no canto! Centésima assistência do Arrascaeta pelo Flamengo. O homem é ídolo demais. Até na torcida do Inter tinha gente querendo a camisa dele, ó. E não foi só o Arrasca que brilhou no meio-campo, não, hein? Baita atuação do Jorginho e do Saul, que foi titular pela primeira vez. O Saul fez um grande jogo, principalmente essa função do volante, que para mim na minha equipe é tão importante, é o coração do time. Ele levou bastante o nível da equipe. Com a vitória garantida, Felipe rodou o elenco. Danilo e De La Cruz voltaram depois de um mês fora por lesão. E nos acréscimos teve um golzinho do Inter. Borré, 3-1. Nada que atrapalhasse o domingo do líder do Brasileirão. De volta ao Beira-Rio na quarta-feira, valendo vaga nas quartas da Libertadores. Primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros dois. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Olha, fácil não é, mas jogando assim é meio caminho andado. Bom, Flamengo Internacional você vai ver ao vivo aqui na Globo, quarta-feira, depois de Vale Tudo. Com esses 2 gols contra o Internacional, Pedro chegou a 145 pelo Flamengo. Entrou, então, na lista dos 10 maiores artilheiros do clube, né? Faltam 12 gols, então, para chegar ali no Gabigol, 59 para chegar no Romário, e o maior artilheiro da parada é o Zico, lá na frente, 508 gols. Até onde o Pedro pode chegar? Vamos acompanhar. Jogar pelo lado esquerdo, para o Alan Benítez entrar pelo lado direito. O que surpreendeu, aí me parece que sim, é o Inter ter jogado completamente reserva. Completamente. Nem o Rocher jogou, por exemplo, né? Que é uma entidade no Inter, uma liderança muito forte, né? Ele tem alguns episódios de lesões assim que não são tão usuais, né? Um problema na costela, ele teve um problema no joelho diferente, quebrou a mão naquele primeiro jogo com o Flamengo. Então o Inter foi para esse jogo na verdade, ele pagou o preço de ser feliz. A felicidade talvez tenha o preço, às vezes você paga e nem consegue ser feliz, é o caso do Inter, não se sabe se vai ser. Mas o que é certo é que no caso do Inter, se ele não tiver todos os titulares descansados para tentar de alguma maneira compensar a superioridade, a qualidade, a organização superior do Flamengo, as coisas vão ficar de fato mais difíceis, né? Foi um entendimento do Roger. O torcedor do Inter, de alguma maneira, entendeu. Teve até no final do jogo alguns torcedores de organizadas ali, mas foram poucos de fato,
chegaram a procurar os carros de alguns jogadores, mas o fato é que no final do jogo o torcedor do Inter aplaudiu, imagina, perdendo por 3-1, porque entendeu que o momento histórico das duas instituições, digamos assim, é muito diferente, né? O Inter, eu até entendo que, não sei se vocês concordam, mas que os 2 gols logo no começo do Pedro foram até bons para o Inter, porque o Flamengo naturalmente deu uma relaxada ali, natural, tem jogo quarta-feira, né? O jogo foi meio em banho-maria até algum momento, e isso de forma, daqui a pouco até ajudou o Inter a não ter tomado uma pancada maior, né? Porque o Roger, ele começa a chamar alguns titulares a 17 minutos do segundo tempo. O terceiro gol do Flamengo é 16, aí em seguida ele, também, se for uma goleada muito forte, algo mais expressivo, isso pode daqui a pouco contaminar o ambiente que o Inter está tentando criar, os ingressos já estão todos vendidos para o jogo de quarta-feira. Aí ele chama alguns titulares, o Inter melhora um pouquinho o rendimento, consegue o gol do Borré, impede, digamos assim, uma goleada maior. E mesmo assim, olha, o Flamengo teve chances de fazer muito mais, né? Poderia ter sido um placar muito maior. Quando tem episódios assim, a gente sempre discute o que está acontecendo com a gente, futebol gaúcho, né? Como é que essa distância ficou muito grande. Concluímos que tem muito mérito de Flamengo, Palmeiras, especialmente, né? Os clubes associativos que conseguiram valorar suas marcas, sua torcida e conseguir arrecadar tanto assim, mas concluímos também que tem gestões não tão competentes assim aqui de Inter, de Grêmio, do Inter especificamente, que acabam aprofundando o seu próprio problema, né? Contratando mal aqui, deixando a dívida aumentar e aí o fosso vai aumentando. Mas o fato é que foi um jogo em que o Inter foi uma derrota esperada, digamos assim, né? O Inter foi para o jogo ciente de que tinha de pagar esse preço, porque toda vez que o Inter tem de repetir muitos titulares em sequência, ele não suporta na temporada. Em parte foi um elogio ao Flamengo, mas eu acho que em parte também foi o Inter tentando pensar grande, né? Olha, Campeonato Brasileiro, acho que foi o Barreto, você, Marcelo, que pontuou bem na minha última participação. O Inter não teme tanto assim o rebaixamento. A coisa não está resolvida, né? Porque quando um clube grande fica ali perto é difícil. Mas o Inter entende que se eventualmente sair da Libertadores e tiver só o Campeonato Brasileiro, ele não vai sofrer com isso. Não pode mais ser campeão. Ele está pensando alto em fazer uma virada ou conseguir uma vitória por um gol e levar para os pênaltis. E que mesmo assim ainda vai ficar naquela levada, né? De que se qualquer Inter joga 3 vezes com o Flamengo, é possível que perca 2, como já perdeu, e ganhe uma, pode ser. Mas o Inter aposta tudo demais, está fazendo uma mobilização incrível para o jogo de quarta-feira. O curioso é que os 2 gols do Pedro também ajudaram o Flamengo. Não no sentido óbvio, né? Lógico, quando o centroavante faz 2 gols, ele ajuda o seu time a ganhar o jogo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em questão de ritmo. Né? Porque o Felipe Luiz escolheu botar um time... Falar em time titular do Flamengo é complexo, né? Porque o Felipe Luiz trabalha mesmo com a ideia de que são 15, 16 titulares, essa história que a gente ouve muito isso. Se você quer ver essa ideia sendo aplicada na prática, olha para o Flamengo. Mas é o time de quarta com a Arrascaeta voltando, né? O time que jogou contra o Inter no jogo de ida, com a Arrascaeta que estava suspenso naquela. É o time titular. Tinha o Pedro. Então, não tinha o Pedro. Acho que hoje o Pedro é reserva desse time. Por opção, ele botou o Bruno Henrique no titular contra o Inter no Maracanã. Então já é mais uma mudança. Isso, não, mais uma mudança. Sim, não, tô falando em relação à quarta-feira. Em relação a ontem, tinham várias mudanças. Mas nesse time aí, o titularzão do Flamengo hoje são os que jogaram ontem: Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Jorginho, Arrascaeta e Lino. Esses são titulares do Flamengo. Sim. Ontem teve o teste de Jorginho e Saúl. Isso, que era o grande teste o porquê que o Saúl não joga ali. É um teste já para quarta? Pode ser. Ou para o resto da temporada? Eu acho que esse meio-campo vai sofrer contra times mais fortes. Se o Inter titular é mais forte que o Inter reserva, por razões óbvias. E o Saúl ainda não tá com ritmo e jogou 90 ontem. Eu acho que o Alan vai jogar na quarta-feira. Lembrando que o De La Cruz voltou ontem. Não vai ser titular, muito difícil. Mas tem a grande notícia aí do Flamengo, além da vitória tranquila, essa coisa de fazer os gols cedo. Quando a bola entrou no 2-0, eu entendo que o Diogo falou de boa notícia. Mas eu pensei no Santos e Vasco de mais cedo. Assim que a bola entrou de 2-0, 11 minutos do primeiro tempo, me veio à cabeça, cara, acabou de ter uma pancada no Campeonato Brasileiro. Não, mas será que vai ter outra? Pelo fato de que tem o jogo de quarta-feira e o peso que esse jogo oferece, lógico que o Flamengo ia pisar no freio, né? É isso. E aí você consegue também, o Felipe Luiz conseguiu tirar alguns desses titulares com 21 do segundo tempo ali, e aí
a grande notícia que eu ia falar é a volta do Danilo e do De La Cruz, porque o Léo Ortiz e o Léo Pereira, coitados, eles jogam 90 minutos todos os jogos, o Felipe não confia nos zagueiros reservas que eram da base, ele confia no Danilo, claro, tanto que o Danilo entrou ontem, o Danilo estava fora há um tempo, e o De La Cruz foi um dos principais jogadores do Flamengo no primeiro semestre, cara. Jogou muito bem no primeiro semestre do ano passado, aí caiu no segundo semestre, muitas lesões. E no primeiro semestre desse ano, até a lesão, ele vinha muito bem. O meio Dá campo... para tratar o De La Cruz como um jogador que saiu dos planos. É né? isso, o meio campo titular. É titular. É. De forma, ele não é reserva. Era Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E o Gerson, que perdeu ali, muito vindo da direita para o meio também. Então eu acho que quarta vai jogar o Alan, mas esse teste é importante, porque esse teste do Saúl de ontem é importante porque o Alan e o Everton Araújo, que eram jogadores que estavam jogando com muita frequência ali por causa das lesões do Pulgar, do De La Cruz, teve suspensão do Jorginho recente também, são jogadores que tecnicamente estão no nível abaixo dos outros titulares desse Flamengo aí. O Everton Araújo, principalmente, com a bola ali, mas eles têm maior poder de marcação. Por isso que eu concordo com o Coutinho, que eu acho difícil que seja esse meio-campo na quarta, porque Jorginho e Saúl não marcam muito ali, né? São jogadores que, quando precisam percorrer muito espaço na marcação, têm maior dificuldade. O Alan é um cara muito mais móvel, que consegue fazer isso melhor do que o Saúl, por exemplo, bem melhor do que o Saúl, sem a bola. Tem dois pontos para mim do jogo de ontem que são muito emblemáticos para o futuro do Flamengo, né? O primeiro deles é algo que eu já tinha percebido no jogo contra o Ceará e contra o Mirassol, que é o rápido entendimento entre Arrascaeta e Samuel Lino. Impressionante como os dois estão se entendendo bem, né? Ora um vem por dentro, outro vai por fora, e aí trocam passes rapidamente. Os dois têm muita qualidade técnica, combinam, né? Enquanto um é mais agudo, de condução de bola, de drible, de buscar a área, o outro é mais do passe, é mais da percepção, do drible curto, né? Com menos espaço ali pela faixa central do campo. A gente olha os dois gols ontem, tem o carimbo dos dois, né? O primeiro, a boa jogada do Everton Lucas, que aliás é outro que tá bem, tá sempre Jogou muito bem ontem, muito um dos bem. melhores do time para mim ontem. É uma jogada que ele ganha pela esquerda, e aí a troca de passes é muito rápida e a precisão, né? Você vê que não dá tempo a defesa do Inter perceber o cruzamento e aí flutuar para o setor da bola. O Varela ontem que foi mais agressivo também, esse é o segundo ponto que eu citar, porque não se sabe se o Flamengo terá Emerson Royal na quarta-feira. Não dá para dizer qual é a probabilidade disso, o Flamengo não se posiciona nesse sentido, mas não é uma lesão assim tão simples, né? Uma coisa chata ali, um estiramento no ligamento tornozelo para recuperar em uma semana e talvez... O Varela marca melhor do que ele. Ele não fez um bom primeiro tempo no Maracanã. E o Varela ontem deu mostras que pode ser um lateral mais agressivo. Toda hora atacando pelo lado direito ali, enquanto o Luiz Araújo vinha por dentro. Ele foi muito inteligente no lance do primeiro gol, ajeitadinha pro Pedro, foi muito inteligente. Teve uma outra jogada ali, a gente repetiu uma bola que o Ortiz dá pra ele em profundidade, que o Arrascaeta faria o gol, se a bola não pega No Richard. E ontem, finalmente, um dos Léos recebeu um descanso, né? Tava liberado e aí... Eles estão implorando, né? E o Léo Pereira fez um grande jogo ontem, né? E era importante também botar o Danilo em campo para ver se a recuperação funcionou e para dar ritmo também, tudo isso, né? O Varela, aliás, pode ser titular quarta, porque o Emerson Royal você tá falando. Provável. Eu gostei muito do jogo que o Léo Pereira fez ontem. Jorginho também fez uma partidaça ontem e o Ayrton Lucas. Esses três jogadores ali, meio que do sistema defensivo, né? Mas quando o time tem a bola, foram muito fundamentais também para o Flamengo produzir um jogo totalmente controlado, né? É curioso, do outro lado, como o Diogo fala de grenalizar, eu vou grenalizar uma coisa aqui, que a gente fala muito no futebol atual de improvisação, porque realmente muitos jogadores vão bem quando improvisados. Mas a última semana, dois times, o Grêmio e o Inter, a atuação do Camilo, volante, na lateral direita contra o Sport, no domingo passado, e a atuação do Aguirre, lateral direito, ontem na lateral esquerda, mostram como às vezes é muito difícil improvisar. O Aguirre ontem era o único titular do Inter, mas improvisado, né? Porque, como o Diogo comentou, o Inter não tem mais lateral esquerdo reserva. Liberou o Ramon, que fez uma passagem fraca pelo Inter, fez, mas liberou antes de contratar outro. Então, quando não joga o Bernabé, tem que improvisar. E o Aguirre estava completamente torto. Assim, quando ele pegava na bola, ele não sabia o que fazer. Ele ia para o meio, mas não tinha ninguém aberto na ponta esquerda. Ele ficou completamente torto. E o Camilo, na semana passada, contra o Sport, foi uma das piores atuações individuais do campeonato até agora. O Sport toda hora passava por ali, o Léo Pereira, quem quisesse. Mas voltando para ontem, o elenco do... Quando você olhava a escalação dos times antes do jogo, você fala, cara, o Flamengo é muito favorito nesse jogo. E aí, com 11 minutos, faz 2-0 e aí deu a lógica.
A linha de defesa do Inter toda foi mal, Benítez, Cleiton, Vitor Gabriel e Aguirre, mas o Aguirre, essa coisa da improvisação que virou muito normal no futebol, e é bom que os jogadores sejam versáteis, consigam fazer várias funções. Às vezes você tem que entender que o cara não consegue, e o Aguirre ontem ficou com muita dificuldade pela esquerda. E tem enfrentamento técnico, né? Isso é uma Uhum. coisa que... Assim, eu já não acho o Aguirre um lateral que seja um primor tecnicamente. Para mim, as principais valências dele são físicas, né? Um jogador de intensidade, rápido para atacar a linha de fundo, né? Ajuda na marcação, compõe bem a linha ali. Mas, por exemplo, se a gente lembrar, qual era o lateral direito titular do Inter no ano passado? Bruno Gomes. Uhum. Que é um volante. Improvisado. E por quê que se deu bem? Porque tem mais qualidade técnica, né? Então, se a gente compara com o nível de enfrentamento contra esse Flamengo, com vários jogadores que ou são ou já foram titulares em outro momento... Fisicamente, o Aguirre é até melhor que o Bruno Gomes, mas o Bruno Gomes, em termos técnicos, é bem superior. Vamos ouvir os treinadores. O Rocha vai bem na linha do que disse o Diogo aí sobre o risco assumido, né? E o Felipe Luiz tem outro tom de quem queria ganhar para se manter na liderança. O risco a gente sempre calcula, né? Só que a gente não consegue ter a precisão do cálculo, né? A ideia é, sim, pensar no jogo de quarta-feira, colocando uma equipe alternativa, mas não vi fragilidade ao ponto que sacrificasse, que pudesse desenhar o resultado do jogo. Eu entrei com dois volantes, com 2 pontas, né, e com 2 atacantes, e um deles que é o Borré, que é um jogador de muita doação no meio-campo, que completa, né, uma equipe competitiva. Né? Não vi fragilidade. Jogando em casa, né, não só pensando na quarta, mas pensando no brasileiro, que a gente precisava buscar pontos, e sem vencer em casa a 3 jogos, né, era importante que a gente levasse uma equipe forte, né, do ponto de vista do ataque, para buscar esses pontos que nós tentamos hoje. Quanto ao planejamento, o risco é sempre calculado, só que a gente não consegue ter exatidão no cálculo. Umas informações aí que saíram na imprensa de que o Roger poderia optar por não colocar os principais jogadores, mas, se eu não me engano, 5 ou 6 desses jogadores que jogaram hoje foram titulares durante algum momento dessa temporada, são grandes jogadores, uma grande equipe. O ataque é um ataque muito perigoso, na qual nos criou muita dificuldade para poder defendê-los, né? Borré, eu joguei com ele, sei a qualidade que ele tem, grande jogador. O Valência é um cara que já fez gol contra nós ano passado, muito difícil. O próprio Vitinho, é um jogador muito imponente num contra um, criou chances até de perigo. Mas o que eu percebo do jogo é que dá para ver o modelo do Roger muito, muito bem enraizado, independente do jogador que jogue, né? Então, independente dos nomes que jogassem, nós queríamos vir aqui ganhar e vamos pensar da mesma forma na quarta-feira. Temos que fazer um jogo perfeito para poder vencer outra vez. Ele citou nominalmente o Borré, né, Diogo? E quando eu bati o olho na escalação do Inter e vi que estamos falando do time reserva e a dupla de ataque é Borré e Valência? É isso mesmo. Realmente. O Felipe diz, foram titulares em algum momento dessa temporada, né? Mas o momento atual é muito especificamente. E aquela coisa que a gente falou na semana passada, os dois juntos, né? É melhor, o Diogo sempre fala isso. Quer esconder um, né? Bota do lado do outro, né, Diogo? Não, e mais do que isso, né? Eles jogaram juntos aí no outro desenho tático, 4-1-3-2, os dois enfiados lá dentro, mas lá na frente. Mas ontem o Borré jogou com uma espécie de dublê de Alan Patrick. E aqui a gente vai de novo naquela questão do elenco do Roger, né? Porque o Inter não tem um substituto para o Alan Patrick. Tentou fazer o Romero, Oscar Romero, ele está lesionado. Aí a opção 2 é o Carboneiro, que é uma improvisação, meia ponta. Ele também está lesionado nesse momento. Quer dizer, o Borré, ele foi no Campeonato Gaúcho a terceira opção para ser um dublê de Alan Patrick. E com esses dois jogadores para marcar a saída de bola, por exemplo, fica muito difícil, né? O Borré até contribui um pouco, mas o Valência, ele parece que está numa outra rotação, assim, enfim, tem uma bronca com o torcedor, não é uma relação muito amigável, digamos assim, com a torcida. Teve um episódio que ele foi substituído e demorou para sair. Enfim, eles nunca funcionaram juntos, os dois, né? O Felipe Luiz falou do Borré.
alguém pode dizer numa narrativa, pois é, mas talvez o problema seja um pouco esse, né? O Borré de agora não é aquele Borré que jogava lá com ele, né? O Felipe já parou de jogar, é treinador, enfim. Não é mais aquele jogador do River Plate que era ágil, fazia um gol atrás do outro, enfim, ele tem uma trajetória muito instável. E de resto, o Richard e Borré, por exemplo, o Richard é o substituto do Fernando, né? Claro que é difícil substituir o Fernando, eu sei disso, mas o Inter, por uma questão financeira, teve que buscar um volante que passou por grandes clubes no Brasil, né? Mas sempre emprestado. Ele estava lá no Allianspor, de meio para baixo na tabela. Ele estava na frente de uma zaga que tomou muitos gols, 60 gols, ou melhor, 50 gols. Então era um time muito abaixo, né? Essa abertura de meio campo com 2 volantes. O Roger tem razão, que ele não redesenhou taticamente o time, ele não foi covarde, né? Ele jogou com 2 ponteiros, com um atacante, com meia central, com 2 volantes, mas a diferença é muito grande. O Inter tenta até, para a quarta-feira, como uma espécie de arma secreta possível, se é que dá para dizer assim, tentar recuperar o Carboneiro. Teve um problema muscular, pelo menos para ficar no banco de reservas. Porque a ideia do Inter para o jogo de quarta-feira é tentar replicar o segundo tempo do Maracanã. Marcando alto, né? Me parece que tem um entendimento de que tem que correr risco e se deixar o Flamengo jogar, como a gente já conversou aqui, né? O zagueiro vira volante, volante meio, meio atacante, o atacante vai para dentro do gol. Se deixar o Léo Ortiz e o Léo Pereira jogarem, eles constroem o jogo com facilidade. Então o Inter vai arriscar, vai ter que ter fôlego e tentar marcar o Flamengo um pouquinho mais na frente. Para isso vai ter que ter todos os titulares à disposição. Ô Barreto, só um detalhe rápido, que até isso foi bastante citado ontem pelos treinadores nas coletivas, e é legal que, pelo lado do Felipe, né, ele tinha falado sobre isso, vai ser um jogo totalmente diferente, muito diferente do que foi no Maracanã, do que foi ontem, pela questão técnica do Inter, mais fortalecido, ambiente de estádio, competição, mobilização. Acho que a estratégia vai ser diferente. Ontem, aliás, o início do jogo já mostrava isso. O Inter já tentava marcar a saída de bola do Flamengo, óbvio, com um time que não tinha coordenação para fazer isso. Então foi superado com uma certa facilidade. Mas eu, sinceramente, eu não caio nessa de afetou para quarta-feira, ou então deu mais moral para o Flamengo. Também acho que A não. gente está falando de 2 elencos com jogadores muito experientes, treinadores que vivenciaram muita coisa como jogador e até o Roger mais como treinador, né? Então, sinceramente, eu acho que o efeito do jogo de ontem, a não ser que acontecesse uma goleada histórica com os titulares do Inter em campo, seja de um lado para o outro, né? O Inter goleando o Flamengo ou o Flamengo goleando o Inter, mas eu acho que não tem efeito nenhum para o jogo de quarta-feira, não. Acho que para os dois correu mais ou menos como planejado, né? O Inter não planejava perder, mas não, mas queria passar vergonha. Né? Mas como é que o Roger falou ali? São riscos que se assumem, né? É isso. O Roger resolveu escalar um time com muitos jogadores reservas, assumindo o risco de perder. Não é planejar perder. Conhecendo a força do elenco do Flamengo mesmo, com algumas opções que não são titulares. E o Flamengo queria manter a liderança do brasileiro, conseguiu fazer sem exagerar no esforço, né? A gente não tem notícia de ninguém que tenha saído machucado. Claro que o ritmo do time ao longo do jogo ele foi sendo administrado. Isso aí foi bem nítido. Um aproveitamento impressionante do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também, né? Tá ali, se vencer o jogo que falta, fica só 1 ponto atrás. Cada vez mais a briga caminhando para ser entre esses dois, e os dois fazendo ótimas campanhas de aproveitamento. Você pode contestar, o Palmeiras, o desempenho não é tão bom, mas o Flamengo faz excelente Campeonato Brasileiro. E como já dissemos aqui, fizeram experiências. Né? O Felipe Luiz, principalmente, né? fez lá as suas experiências. O Roger teve mais que lidar com o improviso. E se de um lado a gente olha para a escalação do Inter, né? E vê lá Borré e Valência no ataque e não entende, a gente olha para a escalação do Flamengo, vê Pedro no ataque e não é que não entende, mas a gente não chega a uma conclusão, né? Era teste, enfim, era para dar descanso ao Bruno Henrique, que vai ter o titular da próxima quarta. Entrou no jogo, decidiu o jogo de ida. Eu vou ficar muito surpreso se o Bruno Henrique não for titular na quarta-feira. Principalmente porque o Arrascaeta provavelmente vai ser titular. Então, se a gente está falando de um jogo que vai ser diferente, que vai exigir mais fisicamente, que vai... eu acho que esse jogo vai ser muito parecido, falei sobre isso quinta-feira aqui e vou repetir. Esse jogo de quarta-feira, para mim, vai ser muito parecido com o que foi os duelos entre Flamengo e Inter pelo Brasileiro do ano passado. 1-1 no Beira-Rio, e 3-2 no Maracanã para o Flamengo. Foram até jogos com intervalo curto, porque o Inter e Flamengo do Beira-Rio
ele foi adiado. Então foi um jogo que aconteceu ali na reta final do segundo turno já, e depois no Maracanã, O 20 Inter dias já estava naquela arrancada. tava. Era um dos no melhores times momento. do país naquele momento ali. Hoje o momento é muito diferente, mas eu acredito de verdade numa mobilização. Acho que o Inter não vai fazer um jogo ruim quarta-feira contra o Flamengo, não. E acho que aquele jogo, para quem não lembra, foi um jogo de os dois times pressionando alto. Era uma batalha para ver quem conseguia pressionar mais e sair dessas pressões. E foi um jogaço. Eu acho que vai ser de novo isso. E dentro desse contexto é difícil a gente imaginar Pedro e Arrascaeta juntos. O Pedro atingiu uma marca importante ontem, né? Hoje ele é um dos 10 maiores artilheiros da história do Flamengo. 10º lugar. Não é pouco não. E até se você olha para quem está na frente dele, ó, Leônidas da Silva, Bebeto, Jarbas, Gabigol, Romário, Pirilo, Henrique, Frade, Dida e Zico. Vai ser muito Foi simbólico do 10º pro primeiro, né? se ele superar o Gabigol, né? Contemporâneos em boa parte desse período ali, 12 gols. 12 Bem gols, tá? acessível, né? Geralmente o Pedro precisa de menos de um ano para conseguir esse número. Tá bem no radar dele o Gabigol. Depois o salto até o Romário é mais alto. Como as épocas elas ficam muito marcantes, né? A gente olha ali esses 10 nomes que estavam ali na arte, o quanto esse período histórico do Flamengo ele é uma coisa assim muito marcante para a trajetória do clube. Você coloca 2 jogadores ali que, sei lá, se você falasse com qualquer rubro-negro ali em 2015, olha, daqui a 10 anos o Flamengo vai ter 2 jogadores entre os 10 maiores artilheiros do clube. Ah, é? E esses caras não chegaram no Flamengo ainda. Olha o que aconteceu de 19 para cá. Aí a gente volta. Para mim é inegável. O Diogo estava falando sobre isso e na hora me veio à mente assim o Inter de 15, 20 anos atrás, né? Que se organizou administrativamente, foi um dos primeiros clubes do país a ter ali um programa de sócio-torcedor frutífero, que o Diogo pode me corrigir se eu errar o número, mas em algum momento teve mais de 100 mil sócios, numa época que quase ninguém apostava nisso, e foi campeão 2 vezes da Libertadores, vice-campeão brasileiro, né? Batia toda hora ali disputando com os principais, e durante anos ali era a grande disputa São Paulo e Inter, né? Os 2 clubes mais organizados do país. Então, São Paulo chegou antes nessa lista dos mais organizados, depois veio o Inter, um pouco depois o Cruzeiro. isso. Aí já não era mais também uma questão de gestão. O Cruzeiro gastava muito. E aí depois se revelou uma coisa irresponsável. Mas assim, não tem muito mistério, Barreto. É se organizar, pagar a conta e a partir daí conseguir formar um elenco melhor. O Flamengo hoje, por exemplo, dinheiro, né? acho que eu ia falar a mesma coisa que você, mas sem combinar, vai lá. Não, tá no GE. A gente pode mostrar a nota aí e você comenta, Luciano. É o maior patrocínio, né, do futebol brasileiro. E assim, é disparado o maior patrocínio do futebol brasileiro. O Flamengo contou com o atraso da patrocinadora anterior, que era outra casa de apostas, rescindiu e abriu uma disputa no mercado. E aí, várias empresas, o Flamengo, se eu não me engano, citou 6 empresas na nota de sexta-feira, que na sexta-feira o Flamengo anunciou, acertamos, mas não só vamos dizer quem é na segunda. Ficou com cara de licitação, né? Foi, o Flamengo deu o nome de todas as empresas, anunciou. Na sexta falou, já aprovamos, na de segunda anunciamos, teve suspense. Divulgaram aqui um pouquinho antes da gente começar o programa, é disparadamente o maior patrocínio do futebol brasileiro, e aí eu entendo que outros clubes vão começar. Eu acho que eles não vão chegar ao valor do Flamengo, mas eu preciso de metade do Flamengo, eu preciso de 70% do Flamengo. Vai começar uma corrida agora com esse patamar que o Flamengo atingiu, que nunca foi alcançado no futebol brasileiro. Estaria entre os 10 maiores patrocínios do futebol europeu também, né? É realmente um nível de patrocínio diferente. Vamos fechar aqui com um sobe-som da torcida que deixa clara a disposição do Inter, né, para a próxima quarta-feira. Não foi literalmente o quarta-feira da torcida do Corinthians, não foi? São Paulo faz muito isso também, né, nos anos 2000. Quarta-feira. Não foi literalmente, mas era o que queria dizer, né, Diogo? Era o que queria dizer. Tá tudo. Bom, os ingressos foram esgotados antes do jogo de ontem. Estão todos esgotados. A capacidade do Beira-Rio é 50.800. O recorde é o jogo com o River, né, em 23, na Libertadores, 50.400. Há essa possibilidade de bater o recorde, né? Nós, gaúchos aqui, o Rio Grande do Sul, enfim, por uma cultura nossa, a gente, de alguma maneira, gosta desse tipo de cenário, assim, né, de
né? Nós farroupilhas lutando contra o poder lá do centro do país, enfim, isso está um pouco na nossa cultura e é uma maneira de você conseguir competir, geopolítica, econômica, enfim. A gente lá atrás, talvez antes do resto do país, focou muito em parte física, parte tática, talvez pela nossa proximidade com o Uruguai e com a Argentina, né, que sempre foram assim, como maneira de tentar competir com Rio de Janeiro e São Paulo, que tinham mais capacidade, melhores jogadores, enfim. Então isso sempre teve no contexto. E de alguma forma é um cenário que o Inter está tentando fazer. Essa questão aí de fosso, a gente discute todos os dias aqui, porque para o gaúcho, torcedor de Grêmio, de Inter, isso incomoda muito, né? Embora a hegemonia do Flamengo, do Corinthians, em termos de torcida sempre foi maior, de alguma maneira os dois sempre conseguiram competir. Nesse período aí do Fernando Carvalho e do Fábio Koff,